gravado. gravar e depois vamos partilhar com todo o pessoal. Tá Penso que ótimo. vamos ter muita gente, porque foi falha minha e só depois é que me lembrei. Tudo bem. Vamos lá então, como é que começou? Bom, Como é que começou na área de design gráfico, na área de fotografia, na área de jornalismo? eu comecei a trabalhar super cedo, na verdade, porque eu dava muito trabalho em casa, era um adolescente rebelde, né? Devia ter uns 13 anos, meu pai me mandou trabalhar em algum lugar, eu fui trabalhar por acaso com design. Numa empresa, eu era digitador, eu tinha 12 anos, devia ser em 97, 98, assim. E essa empresa precisou fazer um jornalzinho, eu fui e fiz o jornal. Arrumei uns manuais de informática, assim, aprendi um programa rápido e fiz e gostei. E comecei a procurar trabalhos nesse sentido, né? Então, já desde muito novo, trabalhei em todo tipo de lugar. Trabalhei em gráfica pequena, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei para São Paulo, vim sozinho, veio eu e um amigo, a gente foi arriscar, assim, conseguir alguma coisa e foi trabalhar numa revista que na época era a revista mais legal, assim, aqui do país, que é a revista Trip, que até hoje é uma referência, assim, Qual é o de nome da design, revista? né? Trip, T-R-I-P. Ok. Se quiser, eu mostro depois um pouquinho dela, que até hoje ela é uma revista muito diferente. Hoje em dia tem mais normal, mas nos anos 90, anos 2000, ela era uma revista muito diferente das revistas que existiam assim, na época, né? Tanto na parte de design, como na parte de fotografia, de texto, enfim, as matérias eram muito diferentes. A maneira de tratar essas matérias também era, né? E lá, como era uma revista muito livre, muito alternativa, foi uma espécie de faculdade para mim. Então, eu passei 2 anos lá, aprendi muita coisa e desde então comecei a fazer muito trabalho no mundo editorial. Então, eu trabalhei em 14 títulos de revista diferentes, né? Revista de adolescente, jornal de economia, normalmente como diretor de arte, né? Como designer. Mas muito por gosto também, eu gostava de fotografar, comecei a fazer foto de todo tipo também. Então, foto de campanha de publicidade, foto de ensaio sensual feminino e também de fotojornalismo, né? Fazia foto de muita coisa com música também, eu trabalhei, assim, não de fotografar show, mas de fazer capa de disco, coisas nesse sentido, né? E como diretor de arte, a gente tem muita chance de achar uma maneira interessante de retratar uma matéria, né? De produzir imagens para as Maior matérias. liberdade, né? Maior liberdade de criação. Uhum. Qual é o segredo para ser um bom design gráfico, trabalhando numa empresa jornalística? Eu diria pensar, cada página é uma página em branco, sabe? A gente tende no mundo editorial, a gente tende a fazer coisas que parecem revistas, né? Sem pensar muito nesse assunto, assim. Então, a gente segue modelos muito pré-definidos, mas se você pensar muito como uma página em branco, ou seja, como é que você vai achar a melhor maneira de comunicar o que aquela matéria está dizendo, é um universo sem fim, assim, você pode ter 1 milhão de ideias, né? Até preparei algumas coisas que eu posso exemplificar depois, mas acho que um exemplo disso, uma matéria que a gente tinha... Eu trabalhei muitos anos numa revista de esporte que chama 2016, que era um lugar muito divertido, porque era uma revista sobre esportes olímpicos, na época da Olimpíada aqui no Brasil, ela de 2010 2016, e era muito interessante porque os esportes olímpicos não são populares, né? Assim, levantamento de peso, esgrima, não são esportes populares, então não tem foto disso, né? Isso exigia muita então, cada vez que você vai fazer uma matéria, você tem que fotografar ela, produzir toda a informação do zero. Não tem como você dar um Google, não tem como você comprar essa imagem, né? Um exemplo disso, por exemplo, a gente tinha uma matéria sobre atletas paralímpicos, né? Então, deficientes físicos que são atletas, né? E eles eram de vários lugares do Brasil, a gente tinha que trazer para São Paulo para fazer as fotos, era super difícil, não sabia o que fazer com eles, não tinha como levar para um lugar. Então, a gente procurou e achou um fotógrafo cego para fazer as fotos. Fotógrafo cego. É a primeira vez que eu ouço uma coisa desse tipo. Exato. E era super interessante. Como é que você era o fotógrafo, Pedro? Ele tinha, tipo, 3% de visão, ele conseguia ver o vulto, assim. Exato. Ele descrevia o que ele queria, como é que ele queria que a pessoa aparecesse, e a gente falava, tá pronto. Ele ia lá e falava, ok, então ele ia lá e clicava, sabe?
Ok. Era um pouco isso. Mas você vê que a construção das imagens muda profundamente quando você acha que o fotógrafo serve para fotografar um corredor cego, por exemplo, né? E eu vou compartilhar minha tela aqui, mostra um pouco disso, né? Eu preciso que você me Acho, coloque como host para poder compartilhar aqui. Dá? deixa eu ver como é que eu faço isso. Ok, só um minuto. Acho que já, né? Eu pus aqui um campo a dizer vários participantes podem compartilhar simultaneamente. Agora foi. Já? Ah, ok. Pronto, foi. Op. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, ó. Por exemplo, essas fotos aqui são as que eu falei desse atleta paralímpico. Esse é o fotógrafo cego, tá vendo? Ok. Ah, este é o próprio. As fotos. Esse é o próximo fotógrafo. Ok. Essas aqui são as fotos que ele tirou. Ok. Então são fotos relativamente comuns, assim, né? Ou seja, um estúdio de fundo branco, é o que a gente tinha, com uma luz. Deixa ver Ok, né? deixa ver se percebi melhor. É um cego fotografando pessoas portadoras de deficiência física. Exato, que eram atletas, né? Ok, ok. Sim, pode continuar. Então, as fotos em si são normais, assim, né? São boas fotos, são fotos Não dá, bem quer dizer, feitas. vendo para as imagens não dá para distinguir que foi Não, para saber que foi feito por um deficiente visual, né? exatamente. Só que ao mesmo tempo você consegue transformar a matéria inteira pela maneira que ela foi fotografada, né? Você vai contar uma outra história a partir disso, ou seja, é uma página em branco, né? Você não vai enviar um fotógrafo e falar assim, faz o que tiver lá, né? Me traz o que você conseguir, né? Okay. Você vai criar isso muito do zero, né? A gente fez muitas coisas nesse sentido nessa revista. Então, desde você tem uma foto de esgrima, por exemplo, né? Que tinha desde esse tipo de efeito, assim, né? Meio efeitos de câmera, até produzir coisas muito mais Mas esses sofisticadas. efeitos assim, né? já é feito com recurso a software, não? Esse especificamente, esse não. Esse o fotógrafo fez com a câmera. Tem uma técnica que você faz disparando os flashes, assim, né? Ah, ok. Dá para fazer no Photoshop também, não tem problema. Daria a mesma coisa. Okay. Mas assim, no caso, a gente também fez aqui uma mega produção de arte, né? Ou seja, fez um cenário, Uau, fez essa foto figurino tá para muito ela. boa, essa foto. Olha essa, por exemplo, né? Muito bom, muito bom. Mas Para isso, isso é produção, não é? Isso aqui é exatamente. algo de estúdio, cenário. Exatamente. Tem que ter uma produção e é muito diferente fazer isso do que fazer uma matéria mais comum, tipo essas aqui, assim, né? Essa aqui é uma matéria de registro, por exemplo, né? Uhum. Então, essa aqui é aquela judoca Sara Menezes, ela foi campeã olímpica. Então, a gente manda um fotógrafo e ele vai acompanhar um treino dela, Uau, né? olha essa foto. Olha essa foto. Que é uma foto maravilhosa, né? Maravilhosa para o tipo de esporte. É que, Exatamente. Pedro, ainda bem que mostras esses exemplos, porque às vezes o que eu noto em alguns colegas repórteres fotográficos é que dão-nos a entender, pelo jeito que trabalham, dão-nos a entender que fotografar é chegar, dar uns cliques e acabou. Uhum. Mas não é isso, não é muito mais Não do é que isso. isso. Exige pensar, planejamento e muita criatividade, sobretudo, né? Mas como ter tudo, Exatamente. Eu acho como que uma ser coisa que eu criativo, Pedro, como digo ser muito... criativo, se os projetos gráficos Pode são falar, desculpa. pré-definidos, as páginas são pré-definidas, há muito pouca liberdade. Você tem Isso, você tem um espaço definido para preencher com uma imagem, né? E essa imagem precisa comunicar alguma coisa, né? Acho que essa frase que é muito famosa, assim, que comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende, né? Ok. Ou seja, se você vai tirar uma foto, você precisa demonstrar naquela foto uma quantidade de informação suficiente para que a outra pessoa entenda que essa judoca, por exemplo, ela é grande e forte, né? Que ela tem mais técnica que as outras, que ela tem mais força, né? Uhum. Quando você olha essa foto que você gostou, por exemplo, você vê ela muito serena fazendo esse golpe, né? Certo. Ela parece muito calma. Muito calma, Então, por mais que você entenda o que ela faz, sem esforço, ela tá esforço, muito calma. parece não estar a fazer esforço nenhum. Exatamente. Por isso você escolhe essa foto e não outra foto, né? Por isso você tem que gastar um tempo até conseguir fazer essa e não outra foto, né? Uhum. Mesmo nas fotos com mais produção, como essa que a gente viu aqui da esgrima, né? Uhum.
você vai ter um quadrado, você vai ter esse espaço para produzir. Num jornal, você teria uma foto de um tamanho X para capa, né? Exato. Ok, vamos preencher essa imagem, esse quadrado, com a maior quantidade de informação possível, né? A revista Trip, que eu falei, ela é uma revista muito diferente das outras, porque ela não tinha nada pré-definido, né? Ok. Absolutamente Era uma nada. página em branco. Não, ela era ruim de ler, ela não seguia nenhuma regra, assim, né? Ó, algumas páginas são meio assim, tá vendo? Ok. Super difícil de ler mesmo. De propósito, né? De alguma maneira você chama muito mais atenção. Uhum. Eu achar algum exemplo aqui, ó. Mas isso parece que fica muito mais fácil ser criativo quando se trata de uma revista e não quando se trata de um jornal, por exemplo. Exatamente. Os jornais Mas, tendem por a ser exemplo, mais tradicionais, mais conservadores e limitar muito a criatividade dos repórteres fotográficos. de alguma maneira, sim. Você tem que trazer uma informação mais direta, né? Mas é sempre uma troca. Você pode... A ideia é que o fotógrafo jornalístico, ele também tenha espaço para conseguir dizer, eu quero fazer essa matéria de uma maneira, né? Exato. Ele pode trazer ideias. Ele é uma página em branco. A ideia toda aqui é comunicar, né? Sim. Em texto e em O objetivo é imagem. Só o comunicar. registro não comunica nada, né? Certo, certo. Então, isso aqui era uma página de revista, por exemplo, onde você não enxerga nada, não lê nada, mas diz um monte de coisa, né? Ok. Ao mesmo tempo. Uma revista mais adolescente, eles estavam mais interessados em ter uma coisa com muito estilo, muita cor e muita sujeira do que realmente ler o texto, né? Certo. Tanto faz se vai ser fácil ou difícil, não vai sair correndo, né? Ou seja, Esse designer aqui, o repórter fotográfico deve se adequar também ao tipo de meio em que trabalha, né? Se for uma revista para claro, adolescente é uma coisa, se for um jornal tradicional para adultos é outra coisa e assim sucessivamente. e ele tem que trabalhar em dupla com o designer, né? Ok. O designer, ele vai determinar um espaço. Esse espaço pode ser preenchido de 1 milhão de maneiras, né? Entende o que eu quero dizer? Sim, sim, sim. Aqui eu separei alguns trabalhos que eu fiz nos últimos anos, como diretor de arte, né? Então, essa era uma revista, chama Status, era uma revista de ensaios sensuais, de mulher, né? Okay. De novo, a gente tinha 1000 maneiras de fazer, contar a mesma história, né? Aqui na 2016, por exemplo, tem esse exemplo, tem assim, você pode ir lá e tirar foto de um levantador de peso, né? Mas Essa se tiver foto crianças é bem ali, engraçada pega essa ele foto. Exato, você vai fazer brincadeira, você Quer vai dizer, no fundo, deixar essa página a imagem interessante. Tudo que você jornalística, quer. oh Pedro, a imagem jornalística tem que ter essa componente, quer dizer, tem que informar, mas também pode entreter, né? Construção Ou fazer as duas coisas. também, ela tem que chamar o leitor, ela tem que ter uma construção, né? Uma ideia. Ela não é, fotografar não é o registro do que está acontecendo, ela é uma ideia, né? A sua ideia do que está acontecendo, a sua visão da Exato. coisa. Um baita prêmio com ela, era uma matéria sobre rugby, né? Rugby no Brasil é um esporte que não existe, assim, ninguém pratica praticamente, assim, né? Uhum. Mas a gente foi acompanhar um treino deles. O treino, eles não se sujam no treino. É para dar essa impressão de que o rugby é um esporte de intensidade, né? Exato. Então, essa lama inteira a gente teve que produzir. A gente ok. pegou um monte de terra, molhou a terra, levou eles, passou lama neles e daí fotografou. Entrar dentro do jogo e fazer essa foto, né? A gente teria que... E virou um site grande, enfim, tinha que fotografar culinária. Então, para fazer foto de um prato de comida tem que ser apetitoso, né? Certo. Você tem que ter fotos das pessoas de várias maneiras. São crianças, são adultos. Qual que é a sua visão disso, né? Exato. Essa foto aqui eu que fiz, por exemplo. Ela é engraçada, porque ela não tem nenhum sentido, por exemplo, na real. Assim, na realidade, né? Esse era o maior lutador de boxe do Brasil, que chama Maguila. Ok. Mas essa imagem foi sujeita Eu quis fazer assim. Não tem nenhuma justificativa para isso. Ok. Pedro. Mais ou menos. Eu comprei uns bastões de fumaça. Oi.
aqui a internet está muito instável. Às vezes a conexão perde. Então, se notar que eu não estiver a responder alguma questão, é por este motivo. Vou falar mais devagar também. Tá bem, tá bem. Mas, Pedro, responda-me uma coisa, antes que a net caia de uma vez por todas. Alô, consegue me ouvir? Alô, Pedro? Essa imagem, por exemplo, aqui para mim tá bom. Acho que não. Uhum. Não consigo ouvir. Acho Alô, Pedro? Fumaça e a gente fez a foto. Pedro? Tem alterações de Photoshop, né? Mas não é muito, não. Na verdade, entre a foto original e a final, é só alguma coisinha, assim. Pedro, consegue me ouvir? Consigo. Porque eu estou com quebra no sinal aqui. O sinal está muito instável. De quando em vez cai e eu deixo de ouvi-lo. Mas antes que caia de uma vez, eu queria fazer-te a seguinte pergunta. Que dicas é que você dá a alguém, a um estudante de jornalismo que queira seguir, por exemplo, a carreira de fotojornalista? Quais são as dicas que você dá para se fazer uma boa reportagem fotográfica? É possível fazer uma reportagem só com imagens? Muito possível. Eu trouxe alguns exemplos, eu trouxe alguns sites, né, que eu posso mandar para vocês. Eu acho que a primeira coisa é fotografar muito, né? Okay. É fotografar o tempo todo, a sua própria vida, fotografar sem parar, assim. Com câmera digital isso é muito possível, né? Você não precisa economizar no filme, né? Você pode ficar fazendo muita foto. Isso te dá muita habilidade, assim, muita agilidade para olhar as coisas, né, de um jeito diferente e achar a maneira de olhar o mundo, né? A sua maneira de olhar o mundo, sabe? Achar onde a luz incide melhor, como que a luz se comporta, como que as histórias são contadas, né? Exato. A segunda é olhar muito o trabalho dos outros, né? Isso é muito importante, assim, vou chegar já, essa é uma outra coisa, mas vou chegar já. Estudar ao pormenor, não é? O trabalho dos outros. De grandes profissionais. Fotografia, exatamente. Fotografia, tecnicamente falando, mexer na câmera é muito fácil. Não tem tantos recursos assim que você pode aprender, sabe? O Photoshop ele é um programa muito poderoso, muito difícil, você pode passar anos estudando, né? Eu gosto muito do Photoshop e uso muito. Mas, em termos de fotojornalismo, ele tem um limite ali, senão você vai começar a construir outras coisas, né? Ele serve para outras coisas. O mais importante é você conseguir olhar as coisas, não você conseguir aprender a fotografar com a câmera. Isso você aprende rápido, né? Nos sites que eu trouxe aqui, por exemplo, aqui é a maior agência de fotografia, né, do mundo, que chama Magnum. A primeira agência, ela é muito antiga. São só reportagens de foto. Ok. Então, fotojornalistas que saem pelo mundo e contam as histórias que eles estão vendo, né? Então, tem muitos exemplos de como você pode contar a mesma história de várias maneiras. O site todo é só com fotografia e alguns textos algumas notas, né? Porque essa agência, o que eles fazem? Eles têm fotógrafos associados no mundo todo. Os fotógrafos fazem as matérias e depois eles vendem as fotos. Okay. Então, alguém que passa meses fazendo essas fotos e você é um jornal em algum lugar, você compra essas imagens, né? Então, tem desde fotografia de guerra, né, que é bem comum dessa agência, né? Eles foram os primeiros fotógrafos especializados em guerra, até todo tipo de coisa, até foto de comida, enfim, né? Okay. Mas é bem comum você ver esse tipo de imagem, assim. O New York Times, por exemplo, tem uma seção que são só reportagens feitas com imagem, pouquíssimo texto, né? É o que se diz, às vezes 1000 palavras, uma boa imagem conta uma história melhor do que 1000 palavras, né? Exatamente. Mas diz uma coisa, qual é a relação que existe entre iluminação e fotografia? Fotografia é iluminar, né? Não tem outra coisa. É a essência. Escrever com a luz, né? Fotografia, né? Escrever com a luz.
Essa imagem aqui, ela seria completamente diferente se ela tivesse sido feita meio-dia ou 6 da manhã, por exemplo, essa que eu estou mostrando, né? A luz, ela entra de lado, ela entra de cima, ela entra de baixo. Isso muda completamente a relação com a imagem. A imagem diz outra coisa, né? Essa imagem no pôr do sol, ela é completamente diferente dessa imagem a essa hora da manhã. Ela vai ser mais avermelhada, ela vai ser mais dramática. E esses termos, eles são importantes. É quando você começa a falar assim, eu quero fazer uma luz mais dramática, uma luz mais triste, uma luz mais feliz, você começa a se comunicar, né? Exato. Porque se a história é uma história de guerra e se faz uma imagem muito feliz, está dizendo uma coisa muito diferente de uma imagem muito triste de guerra, né? Certo. Então, você pega essa imagem aqui que apareceu primeiro aqui no site da Magno, né? Até mudou aqui a imagem. Assim, é uma luz de escritório, por exemplo, né? Uhum. Você pode fazer uma foto muito específica. Ela não tem o que você fazer nessa imagem, né? Ela tem uma luz que é constante, que não vai mudar nunca. Essa aqui do Muhammad Ali é uma foto feita num ginásio, né? Então a luz não vai mudar, né? Agora esse cara aqui, ó, por exemplo, ele fez um diário da pandemia, né? Vou entrar aqui para ver. Olha a luz que ele cria, né? À noite, muito Toda a volta escura. muito escuro e Ele cria uma linguagem com isso, né? Ele cria uma maneira de ver. Esse cara aqui criou uma outra linguagem, ele criou um outro discurso, né? Ele criou uma outra ideia sobre isso. Esse aqui já está fazendo uma coisa da cabeça dele, né? Ele já está exagerando tudo isso para contar uma história de outro jeito, né? Esse aqui, por exemplo, ele usa um recurso de câmera que é o bokeh, né? Tá vendo que ele é desfocado dos lados aqui, assim, ó. Uhum. Isso é uma coisa técnica absolutamente simples de fazer, né? Você abre o diafragma da câmera e ela fica assim, mas ela também dá uma outra impressão na foto, né? Esse aqui usa um flash, né? E assim por diante. São maneiras muito diferentes. Essa aqui é uma luz muito diferente da anterior, né? Certo. E cada imagem vai contar uma história diferente mesmo, assim. Se você mandar dois fotógrafos fazerem a mesma pauta, eles vão voltar com imagens muito diferentes. Se eles se esforçarem para isso, né? Porque na pauta cada um tem a sua perspectiva, né? Há muito desse subjetivismo na hora de Exato. produzir. O que eu vou ver, você vai ver diferente. Exatamente. Tem uma escola de fotografia na Itália, um amigo meu fez um curso lá, e o primeiro exercício o professor te dava um ovo e um fundo branco. Você tinha que fazer uma foto disso. Um Só ovo que de uma maneira criativa, um fundo ovo. branco. E tem 1 milhão de maneiras de se fotografar um ovo no fundo branco, né? Você Sério? pode mexer com a luz, ele pode ficar preto, ele pode ficar escuro, você pode pegar um pedacinho do ovo, pode pegar o ovo inteiro, pode pegar um ovo bem pequenininho num fundo imenso, você pode fazer 1 milhão de coisas, né? Uhum. E se você está falando com um designer e com um jornalista ao mesmo tempo, você pode contar essa história, né? A importância do ovo, ele pode ser maior ou menor de acordo com a imagem que você coloca ali, né? Uhum. Uma das imagens que eu mostrei ali, daquele relatório que tinha uma página que era um ovo, né? Esse aqui, por exemplo, coincidentemente eu lembrei desse exemplo, né? Esse era um material sobre energia, geração de energia, no caso, a geração de energia elétrica aqui, né? Então, quanta energia você precisa gerar para fritar um ovo? Essa é a matéria. Ah, ok. Por isso que tem esse ovo aí. Ok. Né? Já Ou ia lhe seja, perguntar qual a relação de energia com ovo, né? tem bastante relação, né? Para você fritar um ovo, você precisa de um monte de energia, você precisa de gás, você precisa de energia elétrica, você precisa de algum tipo de energia. Então, claro, quando o cliente, né, nesse caso, vem falar para a gente, faz uma matéria sobre energia elétrica, você tem que pensar do zero, pensar na página em branco. Como é que eu vou dizer para o público o que ele precisa entender? Ele precisa entender que a energia está em todo lugar. Se ele fritar um ovo, ele vai ter que usar energia. Se ele não tiver energia, porque a gente está acostumado com energia, né? Você não pensa nesse assunto o tempo inteiro, não pensa no gás como energia. Então você cria essa página para ele entender que, ok, quando ele acorda de manhã e ele frita um ovo, ele está lidando com um sistema muito complexo de geração de energia. Sim, mas Pedro, qual é o conselho que darias a um repórter fotográfico que não sabe, por exemplo, na hora de executar a pauta, como produzir a imagem, mesmo que Sim. tenha recebido uma orientação específica?
Imagine que você vai produzir uma pauta sobre, sei lá, um acidente. Uhum. E como é que ele pode, o que é que ele tem que fazer para saber qual o melhor ângulo, qual a melhor forma de produzir a imagem para este assunto? Qual é o segredo? Qual é a técnica que se utiliza para saber disso? Sim. É, Bom, tem um monte de técnicas assim no sentido de, mas elas são todas muito subjetivas porque as coisas mudam, né? Ele Sim, não dá para se aplicar exatamente uma sim, técnica, um sim, segredo numa situação que é muito diferente da outra. certo. Mas é uma questão de percepção. Se ele fotografar muito, se ele vir muitas imagens de outras pessoas, ele vai entender o quanto que essa imagem é uma coisa construída, né? As imagens são todas construídas. Mesmo que você vê filme, mesmo ver filme de ficção mesmo, filme de ação, para fotografar um acidente é uma ótima referência, né? A ideia é que você chegar numa cena e clicar essa cena não tem absolutamente nada a ver com comunicação. Você precisa sempre construir a imagem. Ela Uhum, sempre, de alguma maneira, ela é uma coisa de ficção, é uma coisa que você tem que enxergar e construir para outra pessoa entender, né? uhum. Tecnicamente falando, você precisa ver muita imagem sem parar, todo dia, todo dia, todo dia, e fotografar muito, todo dia, todo dia, todo dia, sabe? Por exemplo, aqui, Aprende-se fazendo, né? muito, É que nem muito beijar, mesmo, por assim. mais que te expliquem, na hora Exatamente. só tem. Ó, você falou em esse aqui é um fotógrafo que acho que muita gente conhece, que é o Sebastião Salgado, né? Ele fez essas fotos aqui no Kuwait sobre petróleo, né? São Ah, ok. fotos muito intensas, assim, né? Muito, como é que se diz? Violentas, né? Assim, fotos muito contam que uma história. Se você chegar lá e fotografar isso, não vai dar em nada. Você tem que esperar um tempo, observar muito, né? Construir isso, esperar a luz certa, ter paciência para isso É. e achar os ângulos, né? Quanto mais as coisas estão no meio, mais equilibradas elas estão, assim, né? Mais simétricas, menos É aquilo, velocidade você vai ter. você vai Quanto mais fazer, elas estiverem assimétricas. Pedro, é aquilo, você vai cobrir um Uhum. assunto, está a desenrolar-se, e se calhar tu tens aí 10, 20 minutos e a foto certa ainda não aconteceu, se calhar vai acontecer daqui a 1 hora, então é preciso se calhar muita Uhum. paciência também, né? Exatamente. Essas fotos elas não são por acaso. Assim, um cara como o Sebastião Salgado, ele passa muito tempo fotografando Ok, essas fotos que ele faz, né? ok, Ele passa meses, ele passa anos fazendo para achar essa foto aqui, ele passa muito, muito tempo. ok. E Arcádio, realmente não é uma que... só um minuto, Pedro. Arcádio, Uhum. Arcádio, consegue me ouvir, Arcádio? Arcádio, acho que não me ouve. Pode continuar, Pedro. Tá. Tudo isso é uma coisa, assim, quanto mais prática você tem, mais fácil você fazer a foto rápido. Uhum. Isso com certeza, né? Essa foto do Maguila, por exemplo, aquela que eu mostrei do boxeador com as bailarinas, né? Exato. A gente fez 3 cliques dela, por exemplo, só. Eu fiz Esta aqui. só 3 fotos. Ok. Porque a fumaça fazia com que todo mundo ficasse tossindo. Então, assim, começou a ter fumaça. Eu fiz essa foto, 2 fotos depois, todo mundo estava tossindo e queria ir embora, né? Uhum. Tem que ser muito rápido ali mesmo. Assim. Então, você prepara muito tempo antes, preparando para fazer uma foto muito rápido. Ok. Não dá para você chegar lá e fazer a foto que está na sua mão, né? Assim, essa aqui, por exemplo, eu tive que dirigir é uma cantora, né? Eu tive que dirigir muito ela, ou seja, fala dança, canta, se mexe, né? Para Ok. construir essa foto. Certo. Essa aqui é uma Pedro, outra banda. vou voltar à tela inicial, porque só temos mais 2 minutos, infelizmente. O Zoom Ah, que rápido. é rápido. Quando o papo está bom, a gente nem nota que o tempo está a passar, né? Infelizmente, o Zoom tem um limite de 40 minutos. O que nós vamos Uhum. fazer é planejar, ou planear, vocês dizem planejar, né? Uhum. Vamos planejar um outro dia, uma outra secção, vamos pensar em algumas ideias de programas de formação à distância, não sei, depois falamos com mais detalhe.
Entretanto, eu gostava de agradecer a tua disponibilidade e a gentileza de ter aceito o meu convite para falarmos um pouco sobre estas questões de design, gráfico e fotografia. Espero contar consigo, então, numa próxima ocasião. Claro, quando quiser. Eu vou mandar para vocês alguns links de coisas que eu acho interessantes. Agradeço demais a oportunidade, espero que vocês tenham gostado. Que eu não tenha falado rápido demais. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Voltamos a falar então numa próxima ocasião, Pedro. Um abraço. Tá bom. Abraço. Até logo.